Neste vídeo vou deixar algumas sugestões de atividades para os seus alunos realizarem antes, durante e depois da leitura da obra Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, criando um momento de intimidade e entrosamento com os temas propostos pela autora. Também um aprofundamento da obra e uma série de referências para que você possa trabalhar em sala de aula com os seus alunos, o que certamente enriquecerá a experiência de aprendizado durante a leitura da obra. As atividades oferecem ferramentas didáticas adequadas para a aprendizagem dos estudantes durante a leitura de Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Além da introdução e aprofundamento do que se discute nos contos do livro, os exercícios sugeridos permitem o compartilhamento das apreensões e dos entendimentos do texto por meio de construção coletiva ou individual. Vamos lá? Para começar, trabalhe a questão dos gêneros textuais com os contos de Clarice Lispector. Gêneros narrativos como a crônica, o conto, a novela, a parábola e a fábula podem ser apresentados em uma abordagem inicial. Você pode dividir a turma, atribuindo a cada grupo um gênero diferente para a pesquisa. Clarice é uma autora que desperta diversos sentimentos durante a leitura. Uma forma de estabelecer diálogo entre sua obra e os jovens é a descoberta de emoções, sensações e inquietudes representadas em seus escritos. No manual do professor, você encontra sugestões de questionário com questões que evidenciam a universalidade de temática apresentada nos contos da autora. O exercício pode ser feito como uma dinâmica e depois apresentado a todos na forma de um mural. Durante a leitura, você pode trabalhar alguns contos deste livro na área de linguagens e suas tecnologias. Fique à vontade, no entanto, para escolher títulos e assuntos que se façam pertinentes à realidade da turma. Deixe algumas sugestões de contos da obra de Clarice. Felicidade Clandestina, o conto que dá nome ao livro, Perdoando Deus, O Ovo e a Galinha, A Repartição dos Pães e Os Desastres de Sofia. O universo de Clarice é vasto. Que tal desbravá-lo em uma festa literária? Organize atividades com os estudantes em parceria com outras turmas e criem a festa cultural Clariceando na escola. Criem um guia musical para a leitura dos contos de Felicidade Clandestina, uma playlist com uma música para cada um dos contos da obra. Que tal? Depois compartilhe o guia com outros alunos por meio de alguma plataforma digital. Proponha a criação de um produto coletivo como a criação de um jornal, no qual os artigos, as notícias e as crônicas abordem temáticas relevantes ao livro, como resenhas de livros ou filmes que falam de questões da representação de gênero na sociedade, desigualdade social e o preconceito que permeiam o nosso cotidiano, assuntos de alguns contos do livro. O jornal pode trazer análises, notícias, comentários sobre questões ligadas às mulheres e crianças e às inquietações próprias da juventude, também alguns assuntos presentes no livro. Projetos sociais bem-sucedidos podem ser divulgados em reportagem no jornal. Lembrando que estas são apenas algumas das atividades sugeridas. Felicidade Clandestina reúne textos de Clarice Lispector escritos em várias épocas de sua vida. O conto e a crônica são gêneros próximos. Nos textos de Clarice, essa fronteira não é muito nítida, o que dificulta rótulos. Ela está no meio termo entre o comentário social e a literatura, em um mundo unicamente filtrado por sua apreensão. A crônica normal, como em Machado de Assis e outros, conversa mais com o cotidiano, refletindo racionalmente sobre a realidade de seu momento histórico. As personagens claricianas estão em constante busca de romper com o mundo, o que lhes gera forte crise existencial, acompanhado de devaneios, desejos e conflitos gerados pela incompatibilidade com as pessoas, pelo estranhamento diante do que o mundo oferece, em um duelo sentimental que leva a personagem ao sentimento de culpa por querer viver. Clarice inova exatamente por falar sobre sua realidade e da sociedade à sua volta, sob o filtro de uma subjetividade radical,
sem, no entanto, perder a relevância. Clarice mostra que é possível aliar a forma tradicional de narrar, com início, meio e fim, à representação de um estado de crise, angústia e conflitos internos. Em seus contos, as ressonâncias dos fatos são mais importantes que os fatos. Não tratam apenas do externo, mas da reflexão sobre as reações que o externo causa ao interno. O cerne das narrativas de Clarice Lispector é normalmente uma personagem feminina, espelhamento das mulheres que, por sua vez, têm um papel solidificado pela sociedade de seu tempo. Por exemplo, até os anos 50, 60, o que se esperava do comportamento feminino era um bom desempenho das tarefas domésticas e sua servidão ao marido, em um papel secundário na formação da família, envolvida apenas com atividades cotidianas domésticas e cuidadoras dos filhos, em uma posição socialmente subalterna. Clarice Lispector rompe com o relato dos fatos para dar às suas heroínas a possibilidade de exercer o direito ao reconhecimento de suas vidas desamarradas dos dogmas estabelecidos pela sociedade. Clarice Lispector voltou sua literatura para a tentativa de mostrar a seus leitores, e principalmente leitoras, a necessidade da luta pela emancipação da mulher, envolvida em diversas problemáticas de ordem social, psicológica, familiar, racial, sexual, cultural e filosófica, apontando a necessidade de a mulher transgredir os valores morais solidificados na sociedade masculina e poder, desse modo, alcançar uma existência plena e feliz. Essa sensação de ruptura com a tranquilidade leva a personagem muitas vezes a constatações dolorosas que desencadeiam intensa alteração emocional, uma vez que lhes são reveladas as verdades obscurecidas pela rotina banal de uma vida absurda, mas possibilitando um novo olhar e desejo de conquista da liberdade existencial plena, transformadora para a felicidade. Os valores sociais norteados pelos conceitos sexistas de domínio masculino de época oprimem a mulher em sua vida social, sendo a ela permitido o trânsito por um pequeno espaço de realizações. Assim, após a experiência epifânica, o momento iluminador que desperta a consciência, seria adequado que o comportamento feminino se alterasse em prol de si mesmo, mas as personagens claricianas acabam regressando ao caos existencial, anulando-se em favor dos valores que a sociedade permite, esvaziando-se novamente de sua identidade feminina. Conhecer algumas referências para acompanhar a leitura e as atividades de leitura de Felicidade Clandestina. As sugestões que apresentamos a seguir se organizam de acordo com os campos de atuação social propostos pela BNCC e visam articular diferentes conhecimentos produzidos em diversas áreas com o trabalho do professor com o livro. Por que ler filósofas? Artigo de Fábio Borges do Rosário, Marcelo José Derzi Moraes e Rafael Haddock Lobo. Os três filósofos que assinam o texto pretendem dar voz a algumas filósofas mulheres que não são levadas em conta na história da filosofia, a fim de tomar sua escrita e seu pensamento como exemplos da relevância do aprendizado com a filosofia feita por mulheres. Estatísticas de gênero, indicadores sociais das mulheres no Brasil do IBGE. A tabela apresenta o resumo dos indicadores sociais das mulheres no Brasil relativos a trabalho, escolaridade e mortalidade, entre outros. Panorama com Clarice. Entrevista com Clarice Lispector. Última entrevista concedida por Clarice em 1977, conduzida por Júlio Lerner. Além da entrevista, há relatos de admiradores de Clarice como Maria Bethânia. Podcast da Clarice. Rocco. Neste podcast, conduzido pelo jornalista Soares Júnior, uma série de entrevistas com escritores, estudiosos e pensadores é realizada abordando as obras de Clarice Lispector. No seu material do professor, há várias outras indicações de referências que você pode usar para enriquecer o trabalho em sala com a obra de Clarice Lispector. Clarice Lispector é sempre uma fonte inesgotável de pesquisa, aprendizado e de experiências a serem compartilhadas em sala de aula. Espero que você e sua turma possam mergulhar no universo clariciano que apresentamos no material do professor. Eu fico por aqui, obrigada pela atenção e até o próximo livro.